Shalom para todos vocês. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira. E terça-feira tem o quê, pessoal? Não, hoje não é momento do hebraico. Peguei vocês. Ainda não. Mas estamos muito próximos de retornarmos ao momento do hebraico. A sexta temporada do Momento do Hebraico vem aí. Primeiro, nós vamos celebrar a incrível e maravilhosa festa de Shavuot. É pouco conhecida por esse nome. Ela é mais conhecida como Pentecostes. E nessa noite especial de terça-feira, acabamos de adentrar ao 45º dia da contagem do Homer. E ao 50º dia, ao completar o 50º dia, celebraremos a festa de Shavuot. E é sobre essa festa que eu quero falar com vocês nessa maravilhosa noite de terça-feira. Se você nunca ouviu falar de Shavuot, ou se você quer saber realmente o que significa o Pentecostes, então esse é o momento você conhecer, de acordo com a Escritura Sagrada, o que significa essa festa, qual o motivo dela existir e por que ela é celebrada. E não só isso, a importância dessa festa, pois ela está no rol das 3 Hag Regalim, ou seja, festa de peregrinações, festa das peregrinações, festas em que o povo deveria sair de onde estivesse e se dirigir ao lugar sagrado, ao lugar escolhido pelo Eterno, Har HaMoriá, o Monte do Moriá, o Monte Moriá, Makom Re'Iá, lugar onde se vê o Eterno, em Jerusalém. Muito bem. Abra o seu coração e vamos para mais um dia de estudos sobre festas bíblicas. Como sempre fazemos aqui no canal Techuvá Total, quando antecede uma festa, normalmente utilizamos a terça-feira para trazermos estudos, primeiro, explicando sobre a festa dentro do contexto bíblico, segundo, trazendo orientações e informações sobre a celebração. Normalmente celebramos as festas aqui no canal e trazemos transmissões para vocês acompanharem conosco. Então, gente, quero agradecer a todos que nos apoiaram de alguma forma, de alguma maneira, nos apoiaram, sendo através de mensagens, sendo através de orações, sendo através de contribuições, como alguns queridos que nos ajudaram a realizar um sonho, o sonho de termos a Techuvá Total presente em Israel, não somente na minha pessoa,
mas eu sempre tive um sonho de levar professores para Israel e nesse ano o Eterno realizou esse sonho usando pessoas para isso. Pessoas que nos abençoaram e se tornou possível a ida de 4 professores, como vocês acompanharam aí no canal. Foram dias maravilhosos. Eu nunca me senti tão bem estando em Israel como dessa vez agora aqui. Sem dúvida nenhuma, foi um dos momentos mais marcantes e felizes da minha vida. Estar ao lado de pessoas como o menino Renato de Prínzio, o menino prodígio, ao lado de pessoas como o menino Daniel, aquele que emociona as multidões, ao lado do menino Violão de Ouro, o menino Raimson, e ao lado, não posso deixar de dizer, ao lado do menino sensacional, o menino Marcos Aurélio. Para mim, foi um dos melhores dias da minha vida. Com certeza vai estar entre os melhores dias da minha vida. Nós nos divertimos muito, nós demos muitas risadas, nós choramos bastante também, nos emocionamos muito e com certeza a maioria desses momentos vocês não vão ter registrados, porque era impossível filmar momentos assim, ninguém tinha condições de filmar ou de falar. Nós tivemos momentos muito emocionantes, e nós choramos bastante, e nós nos abraçamos, nos beijamos, como irmãos, e como se nos conhecêssemos há décadas. Eu já conhecia o Marcos Aurélio e o Daniel, pessoalmente, Marcos Aurélio e Daniel. Não de muitas vezes encontrar, mas algumas vezes eu encontrei. Eu encontrei com o Daniel uma vez, duas vezes, e com o Marcos Aurélio eu encontrei uma vez. Os outros encontrei pela primeira vez, o menino de Prínzio e o menino Raimson. Mas parecia que nós já nos conhecíamos há muito tempo. Então eu quero desde já agradecer a todos, mas principalmente a essas quatro pessoas incríveis. Incríveis. Beijo para vocês. Estou morrendo de saudade de tudo. Tudo. E que no próximo ano essas viagens a Israel possam continuar. Nós confiamos no Eterno, ficamos tranquilos e sabemos que, com certeza, o Eterno vai permitir que essas viagens continuem para crescimento, ensino, o entendimento. E vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu tenho um desejo de voltar a fazer caravanas. A gente já não faz caravanas há muito tempo no canal, desde que veio a pandemia. Às vezes que estamos indo, não considero como caravana, mas vamos ver se no ano que vem a gente consegue montar. Se não duas, mas pelo menos uma caravana. E isso será comunicado a todos vocês. Nós temos vários irmãos que têm desejo ardente de fazer essas caravanas. Nós vamos dar prioridade 100% aos irmãos da Techuvá Total. Não vou levar ninguém que não esteja ligado ao canal, tá? Não vou levar. Porque são muitos irmãos que estão querendo, que estão procurando. Logo, logo a gente, quando surgir alguma oportunidade, a gente vai falar sobre isso, tá? Ainda esse ano, sobre essas caravanas. Agora, vamos lá para o nosso estudo. E sobre o momento do hebraico, assim que terminar a festa de Shavuot, nós vamos já trazer para vocês as opções mais pedidas e vocês vão poder votar e escolher o tema da sexta edição do módulo 6, ou seja, da sexta temporada
do momento do hebraico, tá bom? De forma totalmente democrática, vocês vão poder escolher e o que vocês escolherem estará escolhido. Acredito que já após a leitura da Megilat Ruth, do livro de Ruth, que é na manhã de Shavuot, a gente já possa trazer para vocês as opções, né? Vou aproveitar e aí já coloco as opções para vocês. Vamos ver se a gente consegue, tá? Logo, logo a gente vai fazer essa votação para já começarmos a preparar a sexta temporada e trazer para vocês. Eu estou com muita saudade e sei que vocês também estão. Então, vamos lá. Vamos para o momento aqui do hebraico, trazendo o estudo da festa de Shavuot. Bom, eu falei para vocês no início sobre Shavuot. É uma das 3 festas de peregrinação. Nós temos 3 festas de peregrinação. A festa de Pesach, Matzot, a festa de Shavuot e a festa de Sukkot. Então, Shavuot, ela é a festa que está no meio das 3 festas de peregrinação. É a festa do meio. Então, você tem 2 extremos. 2 extremos. A festa de Pesach, Matzot, que é na primavera. E nós temos a festa de Sukkot, que é no outono. Então, você tem aí estações que são opostas, tá? Opostas. Assim como o inverno é oposto ao verão, a primavera é oposta ao outono. Então, quando no hemisfério norte é primavera, aqui no hemisfério sul é outono. Quando no hemisfério norte é verão, aqui é inverno. Quando aqui é inverno, lá é verão. Então, são Pesach e Sukkot são festas em estações opostas. Então tem uma estação que fica no meio, tem uma festa que fica no meio das duas, praticamente no meio, vamos dizer assim, no meio praticamente, entre as duas festas de peregrinação. Festa de peregrinação do meio é no verão. Não existe festa de peregrinação no inverno. Nós temos na primavera, no verão e no outono. O Eterno nunca jamais pediu ao ser humano que peregrinasse durante o inverno, por razões muito óbvias. O Eterno cuida do ser humano. Bom, então hoje à noite nós vamos falar apenas da festa de Shavuot, tá? E vou tentar ser o mais simples possível. E eu não vou fazer um estudo muito longo sobre Shavuot, eu vou fazer um estudo resumido. Eu vou utilizar para Shavuot o capítulo, basicamente o capítulo 19 de Shemot, de Êxodo. Êxodo, capítulo 19. Shavuot vem da palavra Sheva, como vocês estão vendo aqui. Sheva é a raiz da palavra Shavuot. Observem a palavra Shavuot, está aqui a raiz dela, Sheva. Sheva em hebraico é 7. Sheva, 7. Shavuot é a palavra Shavua, que óbvio vem da palavra Sheva. Shavua é a mesma coisa de Sheva, tá vendo? A mesma escrita. Só tem os sinais massoréticos, ou seja, os sons da vogal, os sons das vogais estão atrelados às consoantes. No hebraico só existe consoante, as vogais elas são anexadas às consoantes. Observe, as consoantes são as mesmas de Sheva. Shavua em hebraico significa semana. E por que semana e Sheva, 7, tem a mesma palavra? É muito simples. Porque uma semana só é uma semana se tiver 7 dias. Isso não sou eu que disse. Isso foi determinado pelo Eterno na criação. E é tanto verdade que nenhum ser humano jamais conseguiu mudar o que o Eterno criou.
A semana, ela só é perfeita em 7 dias. Não existe semana de 8, de 9, de 6, nem de 5. Um romano chamado Júlio César, dizem que foi o primeiro imperador romano, também acredito nisso, não Augusto César, Júlio César, ele tentou criar uma semana de 8 dias. Tentou, tentou fazer um calendário, ele quis marcar, ele quis criar a história e se perpetuar na história através do calendário. Por isso, ele criou um calendário que se chama calendário juliano. Nesse calendário juliano, ele tentou fazer uma semana de 8 dias. Só que não foi para frente, né? Óbvio. Não tem como você ter uma semana de 8 dias. Não funciona em nenhum calendário existente na face da Terra. Todos os calendários, a semana é de 7 dias. Existem variações muito grandes em relação a calendários. Basicamente, as diferenças entre os calendários se dá em relação ao Sol e à Lua. Como funciona um calendário, se é em relação à Lua ou se é em relação ao Sol. Então você tem calendários solares, você tem calendários lunares e você tem calendário, como é o calendário hebraico, lunisolares, ou seja, utiliza tanto a Lua como o Sol. Mas em qualquer desses calendários, seja baseado no Sol, seja baseado na Lua, ou seja baseado nos dois, a semana sempre é de 7 dias. Ponto final. Por isso, no hebraico, semana e 7 é a mesma raiz. O mais interessante é que existe uma outra palavra que faz parte dessa festa, também é da mesma raiz de 7, que é a palavra Shavuot. Observem, mesmas letras, Shin, Bet, Ain. Shavuot significa juramento, compromisso, um pacto, um acordo, um juramento, uma junção de duas partes ou mais que fazem um compromisso, um acordo, um juramento mútuo que tem que ser cumprido. Aí nós temos essa linda frase, que é a frase dessa festa. Essa linda frase que vem exatamente marcar de forma... Se poderíamos resumir essa festa, nós resumiríamos com essa frase. Sheva Shavuot Shavuot. 7 semanas para o pacto, para o compromisso, para o acordo, para o juramento. 7 semanas. Sheva Shavuot. E a festa, ela é chamada de Shavuot porque é uma festa que se conta 7 semanas. A festa em si, como vocês sempre acompanham com o menino Renato de Prinzio, menino prodígio, que sempre traz com muito desprendimento e com um mover de querer ajudar a todos, ele sempre coloca a contagem para nós de forma magistral, com aquela voz dele profissional. Ele coloca sempre a contagem do Homer. A contagem do Homer nada mais é do que está escrito na Torá. E no próximo dia, no dia posterior
ao feriado de Pêssar, ao Shabat de Pêssar, porque o dia de Pêssar é considerado um Shabat. Após esse, o sacerdote apresentava o feixe de Homer, ou seja, a primícia da colheita, o sacerdote apresentava. A partir daí, se contava 7 semanas completas. 7 semanas completas. Então, 7 semanas completas, o que é por que completas? Porque uma semana ela é completa com 7 dias. Não importa de quando você comece a contar. Você pode começar uma contagem na segunda-feira. Então, se você começa na segunda-feira, no segundo dia, essa semana ela só vai ser completa no domingo. Você começou a contar da segunda, ela vai ser completa no domingo. Se você começa a contar a semana num domingo, que é o primeiro dia da semana, a semana vai ser completa no Shabat, no sábado. Quando terminar o Shabat, completou uma semana. Se você começa a contar na terça, aí é sempre um dia anterior que vai se completar a semana. Se começa a contar na terça, a semana vai ser completa na segunda. Segunda posterior, obviamente, não tem como rodar o dia. Se começa a contar na quarta, a semana vai ser completa na terça. E assim sucessivamente. Se conta 7 semanas completas. 7 semanas completas, ou seja, 7 dias vezes 7, que dá 49 dias. O 50º dia é a festa, quando se comemora a festa de Shavuot. O 50º dia, na língua grega, é a palavra Pentecostes, ou seja, o 50º dia, porque penta é 5, Pentecostes 50. Nada mais é Pentecostes que o número 50. Mas na Torá, a festa não é chamada de 50, apesar de serem realmente 50 dias após o Shabat de Pêssar. Na Torá, ela é chamada de Shavuot, semanas. Assim que ela é chamada festa das semanas. Mas ela também é chamada festa da colheita. Por quê? Porque é a festa quando se colhe, é a festa quando se apresenta a colheita da primavera. E essa colheita, ela não pode ser consumida. Ela precisa ser guardada no celeiro e apresentado ao Eterno. A primeira coisa que se faz com essa colheita nova é fazer 2 pães que serão apresentados ao Eterno. Esses 2 pães simbolizam algo muito especial que nós vamos ver a partir de agora. O que a festa de Shavuot representa? Por que se contar 50 dias? O que isso tem de relevante? Isso é muito esquisito. Não faz o menor sentido. Gente, faz todo sentido quando você descobre, quando você estuda, quando você entende o que é que está sendo contado e por que é contado. Para relembrar o quê? Para marcar o quê? Para se lembrar de quê? Então eu quero trazer tudo isso para vocês e vocês vão ver ao final do estudo que essa festa faz sentido e vale a pena ser celebrada sim, ano após ano. É uma das festas que mais faz sentido e é uma das festas que mais se deve ser celebrada. Tem uma festa que faz todo sentido para o ser humano e para aqueles que, principalmente aqueles que amam ao Eterno, é a festa de Shavuot. A festa de Shavuot, ela realmente tem que ser lembrada, apesar de ser das festas de peregrinação, a festa que é menos citada. Mas eu considero a mais importante de todas as festas de peregrinação
minha opinião, é a festa de Shavuot. E é a festa que é mais fácil de se entender. É a festa que é mais fácil de se entender e é mais fácil de ser celebrada. Por que 50 dias? De onde vem essas 7 semanas? 49 dias e o dia posterior, o 50º? Por que isso? Tudo isso vocês vão compreender agora. Então, abra o seu coração e vamos celebrar essa festa. E essa festa, vocês vão descobrir que mesmo após a morte e ressurreição de Yeshua, ela continuou sendo celebrada. É óbvio. Todas as festas, após a morte e ressurreição de Yeshua, passam a ter ainda mais sentido para nós. Yeshua veio fortalecer ainda mais a celebração das festas. Então, quem utiliza a desculpa esfarrapada de que não precisa mais celebrar festa nenhuma, que não faz o menor sentido, porque Yeshua não veio anular, abolir nada da Torá, muito pelo contrário, ele ainda chega a dizer que nem um Yud, nem um Kots, ou seja, nem um Yud, que é a menor letrinha do hebraico, e nem um traço de uma letra da Torá passará até a ressurreição dos mortos. Então, não faz o menor sentido não celebrar. Faz mais sentido ainda celebrar para testemunhar sobre o Mestre. Bom, então abre o coração aí, vamos lá. Vamos estudar essa festa maravilhosa. Quando a gente chega de Israel, passa semanas fora, né? Dessa vez foram mais de 20 dias. Então, gente que tem nossas obrigações com trabalho. Eu, por exemplo, lido com clientes, com diversos clientes, né? Sou um representante comercial, as coisas ficam muito acumuladas. E aí a gente, logo quando chega, não para, né? Não para. Eu estou muito cansado aqui agora, mas muito feliz por poder trazer para vocês, tá? Eu vou tentar chegar até o final. Estou extremamente cansado, mas feliz e com um desejo ardente de trazer esse estudo para vocês. Então, vamos lá. Antes da gente começar o estudo, só lembrar, porque no final eu vou trazer também lembrete, o 49º dia inicia depois do pôr do sol do sábado. Sábado agora. Dia 31/5. Depois, quando terminar o Shabat, quando vem as trevas completas, aí sim adentramos ao 50º dia. Tá? Então, a partir do dia 1º/6, no domingo, depois do pôr do sol, quando se inicia o domingo, quando se inicia, melhor dizendo, a segunda, quando se inicia a segunda, acabei trocando aqui, tá, gente? Vou falar novamente. No próximo sábado, depois do pôr do sol, se completa o dia, as 7 semanas. Ou seja, adentramos ao 49º dia. Depois, quando chega o domingo à noite, aí você adentra ao 50º, dia 1º/6, à noite. E vai até o dia 2/6, que é a segunda. Esse é o 50º dia, tá? Ok? Muito bem. Convido vocês, porque com certeza iremos trazer uma celebração simples, tá? E a Megilat Ruth, nós temos costume de ler o livro de Ruth na festa de Shavuot, porque o livro de Ruth boa parte dele se passa durante a festa da colheita, a festa de Shavuot. Dia 2/6, na segunda, às 8h30. Se estiver no trabalho, não tem problema, vai estar gravado no canal, você vai poder assistir depois, ou se você puder ir acompanhando também a leitura
nós faremos sempre pela manhã, na manhã de Shavuot, nós faremos às 8h30 da manhã. Demora mais ou menos umas 3 horas a leitura desse livro, 2h30, 3 horas. Bom, é muito especial. O livro de Ruth se passa durante a festa da colheita, o nascimento do rei David se passa durante a festa de Shavuot, assim como a sua morte também se passa durante Shavuot. A sua morte é durante Shavuot, o seu nascimento é durante Shavuot. Tá bom? Moshe, ele também nasceu e morreu no mesmo dia. Quando ele completou 120 anos, foi o dia da sua morte também. Muito bem, vamos lá. Quero começar com vocês, como eu disse, eu vou fazer a leitura do capítulo 19 de Shemot. Êxodo, capítulo 19. Então, Shemot, Êxodo, capítulo 19. Antes de ler Êxodo 19, quero mostrar para vocês algo muito interessante. Vocês estão vendo na tela Bereshit, que é Gênesis, capítulo 1. Bereshit. O que é Bereshit? Bom, Reshit significa começo, início. O B aqui é no. Não faz parte da palavra Reshit. Bereshit. No princípio, no começo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bom, o início da Torá, nós temos o Tav, que em hebraico significa sinal. Vendo ele aqui? Se você contar 50 letras depois do sinal, depois do Bereshit, depois do início, então você tem o início, a festa de Pessah. A Pessah dá início ao calendário das festividades. As festividades. Por quê? Porque ali é a libertação do povo de Israel do Egito. Então ali dá início à vida de Israel, a vida livre do povo de Israel. Então, se você contar 50 letras que representam 50 dias, nós teremos aqui a letra Vav. Pode pegar a Torá e contar. Do Tav aqui, você conta 50 letras, você vai ter o Vav aqui depois. Se você contar mais 50 letras, você tem o Resh. Se você contar mais 50 letras, você vai ter o Re. Então você forma a palavra Torá, de 50 em 50 letras. 41 vezes no Tanar, 41 vezes no Tanar, a palavra Torá aparece de 50 em 50 espaços equidistantes. 50 e 50 letras. 19 vezes na Torá, 12 vezes nos profetas e 10 vezes nos escritos. A Torá é o lugar onde mais aparece a palavra Torá 50 vezes depois. Mas no livro de Bereshit é o momento mais interessante, porque aqui claramente nos ensina que 50 letras depois do Bereshit, 50 letras depois do sinal, foi passado nos umbrais da casa e nas portas, a Torá seria entregue. E é exatamente isso, a festa de Shavuot, já adiantando a vocês o significado. A festa de Shavuot nada mais é do que a celebração de agradecimento à entrega da Torá no Monte Sinai. Então é o aniversário da entrega da Torá, 50 dias após a celebração da primeira Pessah. A primeira Pessah foi celebrada no ano 2448. Não há nenhuma dúvida sobre isso aqui, ó.
e nós temos certeza absoluta. Se é que podemos ser redundantes. Se é certeza, ela é absoluta, né? Mas vamos ser redundantes. Eu tenho certeza absoluta que a entrega da Torá se dá no ano 2448, porque tudo isso é muito bem documentado na Escritura. Isso ocorreu há 3.337 anos atrás. Na verdade, 3.336. 3.337 vai ser a noite do próximo domingo. No próximo domingo à noite, marcará 3.337. Como ocorreu pela manhã, então, na manhã da segunda é que irá mudar para 3.337 anos. É maravilhoso saber que vocês estão participando da história de Shavuot. Não sei se pela primeira vez, se pela segunda, se pela terceira. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já celebrei. Com certeza, muito mais do que 12 a 13 ou até 14 vezes eu já celebrei essa festa. Essa celebração se dá desde o princípio da contagem, que é a festa de Bicurim, ou seja, a festa das primícias. A festa das primícias nada mais é do que a contagem do Homer, uma contagem diária que se faz no desejo ardente do ser humano de receber a Torá. A primeira festa, ela não foi contada pelo ser humano, ou seja, o ser humano não contou os dias, porque ele estava no processo de libertação e estava sendo conduzido pelo próprio Eterno. Então ele não tinha como fazer a contagem, mas o Eterno fez com que tudo ocorresse dentro desses 50 dias. O que eu quero dizer para vocês é que o povo de Israel celebrou Pêssar naquela correria. A massa nem sequer chegou a fermentar, porque foi tudo de uma forma muito rápida, corrida, agitada. Eles saíram, deixaram o Egito para trás e foram percorrendo um rumo sem saber para onde estavam indo. De repente, eles voltam, vai ali, vem aqui, passam de novo na frente do palácio do faraó e chegam diante do Yam-Suf, do Mar de Juncos. O mar se abre, eles passam. Depois, eles caminham 3 dias sem beber água, sem água para beber. Encontram uma fonte, e aquela fonte de água é amarga. Joga-se uma madeira dentro da água, um pedaço de árvore dentro da água e a água fica doce. Depois, em um momento muito emocionante, que é exatamente a luta contra os amalequitas, que vieram para destruir o povo de Israel. Oh, esse momento é um momento muito emocionante, né? Muito emocionante. Abençoado seja o Eterno. Moshe tem que levantar os braços, vocês lembram disso? Quando ele levantava os braços, Israel prevalecia. Gente, é incrível, mas tudo isso ocorreu dentro dos 50 dias até a entrega da Torá. E é aqui que eu quero começar com vocês, o cuidado do Eterno, para que tudo ocorresse dentro do script. O que eu quero dizer a vocês é que tudo relacionado à vontade do Criador ocorre na hora certa, na hora exata, no momento exato. Você não precisa se preocupar com isso, que vai acontecer dentro da vontade do Eterno, no momento que ele está determinado, que está determinado por ele. Então você tem 16 dias do primeiro mês, depois da celebração de Pêssar. Você tem 30 dias do segundo mês e você tem o primeiro dia do terceiro mês.
perfazendo um total de 47 dias. O povo não contou sobre isso. O povo não contou esses dias, o povo viveu esses dias. Quem contou tudo isso foi o Eterno, ou seja, ele conduziu o povo debaixo da nuvem e a nuvem foi conduzindo o povo. Vocês vão ver que através da nossa leitura, nós vamos descobrir que esses 47 dias irá perfazer 50 dias. Então, vamos lá para o nosso estudo. Vou basear o estudo da festa de Shavuot no capítulo 19 de Shemot, como eu disse para vocês. Então, o capítulo 19 de Shemot nos diz o seguinte: Rodesh Hashilishi. Então, Rodesh em hebraico é mês. Mês. É a mesma palavra para Hadash. Hadash em hebraico é novo. Hadash, novo. Hadashah, nova. O que novo e nova tem a ver com mês? Porque no calendário bíblico, calendário hebreu, os meses, quem controla os meses é a lua. E que fase da lua é que marca um mês? Yareach Hadashah. Lua nova. É óbvio. Isso é simples de entender. Por isso a palavra mês é a palavra Chodesh. Está ligada à lua nova. Yareach, que é lua em hebraico, Yareach Hadashah, lua nova. Para Chodesh Hashelishi, no terceiro mês, lembre-se que Pesach é no primeiro, mas aqui está dizendo no terceiro mês, Letzet, pela saída, Bnei Israel me'eretz Mitzrayim, dos filhos de Israel da terra do Egito, Bayom Hazé, neste dia, Ba'umidbar Sinai, chegaram no deserto do Sinai. Que dia? No 47º dia. Já estamos no terceiro mês, no primeiro dia do terceiro mês. Somando o que restou do primeiro mês, somando o segundo mês completo e o primeiro dia do terceiro mês, perfaz 47. Entramos aí nos últimos momentos para Shavuot. O povo ainda não sabe sobre Shavuot. O Eterno ainda não falou sobre Shavuot, mas vai começar a falar agora. Agora é a primeira vez que se fala sobre Shavuot para o povo de Israel. Porque o Eterno é assim. Ele vai falando aos poucos. Ele vai ensinando aos poucos. A escritura se aprende aos poucos. Meat, meat. Pouco a pouco. Ninguém aprende tudo de vez. Não se aprende a escritura de vez. Não se vive a escritura de vez. Isso não é correto. Não é a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é da mesma forma que ele criou o mundo. Meat, pouco a pouco, um dia de cada vez. Ele fez isso para ensinar que é assim que nós devemos ser. Sempre degrau a degrau, meat, pouco a pouco, sem agonia nem correria. Então eles chegaram ao deserto do Sinai. Um deserto espinhoso, que é a própria palavra Sinai. Sim, em hebraico, é espinho. Vai ser o Merefdim, viajaram de Refdim, Vaiavu e entraram Midbar Sinai, no deserto de Sinai.
Vaiachanu Bamidbar, e acamparam no deserto. Observem o termo Bamidbar. Bamidbar. É que vem o nome do livro Bamidbar. Bamidbar. Não Bemidbar. Bamidbar. No deserto. Interessante a palavra deserto. Var é a raiz. Var. Falar. É no deserto se fala. No deserto que o Eterno fala. O Eterno falou praticamente 100% das vezes Bamidbar, no deserto. Porque deserto, a raiz de deserto, Midbar, vem da palavra Medaber, Davar, Medaber e Midbar é a mesma coisa. Medaber é falar. O Eterno fala Bamidbar, no deserto. Entenderam? A Torá foi falada no deserto, entregue no deserto. Bom, Vaiacham Sham, e acamparam ali. Israel, Neged Hahar, diante ou contra a montanha. Qual montanha? O Monte Sinai, Har Sinai. Mas também é chamado Har Elohim, a montanha de Elohim. Como também é chamado de Horev, que tem a mesma raiz de Herev, espada. Espada, espinho, alô. Tudo a ver, né, com esse momento incrível. É um caminho espinhoso e a palavra do Eterno é uma espada. Traspassa a alma humana. Bom, o verso 3 nos diz: o Moshe, e Moisés, Alá el ha-Elohim, e Moshe subiu, Alá, subir, cima, para cima. Daí vem, é do hebraico que vem o termo Alá, utilizado também em árabe, e é dessa maneira, é desse nome aqui, desse termo aqui, os muçulmanos chamam ao Eterno. Os muçulmanos chamam ao Eterno de Alá. Você vai dizer, mas Alá é um outro Deus. Não, Alá não é um outro Deus. Alá é o Eterno. Porém, a religião humana enxerga, compreende o Eterno de uma outra maneira. Entenderam? Diferente. Alá não seria um outro Deus. É o mesmo, porque se você pega e escuta o que o muçulmano fala sobre Alá, você vai dizer, mas é a mesma coisa do Criador do céu e da terra. É ele mesmo criou todas as coisas. Só que a percepção das religiões são diferentes sobre o Eterno. Qualquer uma religião vai ter uma percepção do Eterno diferente, mas vai estar falando do mesmo ser criador de tudo, que não deve jamais, nunca jamais, ser reduzido a uma religião, seja ela qual for. Porque nenhuma delas vai rotular o Eterno. Ele não tem rótulos. Ele não se prende à compreensão humana. Porque ele está muito acima disso, é óbvio. Qualquer religião vai falar de um ser criador. Qualquer uma pode falar. E se juntarmos os pontos, vai estar falando do mesmo ser. Porque só existe um, não existe outros.
Os deuses foram criados pelos seres humanos, mas o único existente é o Eterno. Seja pelo nome que for que chamem as religiões. Algumas vão chamar Adonai, outras vão chamar Hashem, outras vão chamar Deus, outras vão chamar Alá, outras vão chamar por aí vai. É o mesmo ser, criador de tudo, rei de todo o universo, todo-poderoso. A percepção de cada um é que vai mudar. Não é o Eterno que muda. É a forma como o ser humano enxerga o Eterno. Mas observe de onde vêm as palavras, tá? Alá é uma palavra que existe. Significa acima, aquele que está acima. Moshe subiu, Moshe foi para cima. Moshe elevou-se. Moshe foi acima de todos os outros que estavam ali, das milhões de pessoas que estavam ao redor da montanha. Mas ele foi acima, El Ha-Elohim, para o Eterno, para Elohim. Ele não foi para se elevar, para se exaltar, para estar acima dos outros. Não, ele subiu, ele se elevou para o Eterno, em dedicação ao Eterno. Vaikra Elav Adonai Minhahar. Eu acho esse verso 3 lindíssimo. Por quê? Porque Moshe dá o primeiro passo. Moshe dá o primeiro passo ao subir. Não é o Eterno que manda ele subir. Ele decide subir. E quando ele decide subir, Vaikra e chamou, que é o terceiro livro da Torá. E chamou Elav, a ele, o Eterno, desde a montanha, desde o monte. Lemor, dizendo, Kotomar lebeit Yaakov, fale para a casa de Yaakov. Acho lindo esse texto, lindo sobre vários aspectos. Eu poderia ficar dias aqui falando para vocês só sobre esse verso 3. Eu acho bonito o nome Yaakov aparecer nesse momento. Muito bonito. Porque muita gente não entende o que significa o nome Yaakov. Acha que o nome Yaakov é um xingamento, uma coisa ruim. Tem gente que diz que Yaakov significa trapaceiro. Ó. A mão que agarra o calcanhar. A mão que agarra a oportunidade. Ou seja, a oportunidade está batendo na porta de vocês agora. Vocês têm a escolha de agarrá-la ou não. E ela não bate na porta duas vezes. Esse evento só aconteceu uma vez. Literalmente aconteceu uma vez, no ano 2448. 50 dias após a celebração de Pêssar no Egito. Após o povo deixar o Egito. Eu acho bonito aparecer aqui Yaakov, Vetaged e conte. Fale primeiro e depois conte Libnei Israel, aos filhos de Israel. Então nós temos aqui duas situações. Nós temos a palavra Yaakov e nós temos a palavra Israel. Os dois não são a mesma pessoa? São. Mas Israel é muito mais abrangente do que Yaakov, que é bem localizado. Yaakov são os descendentes naturais, 100% dos descendentes naturais. Israel, além dos descendentes naturais de Yaakov, nós temos todos aqueles que se agregam a essa nação chamada Israel. Uma nação de 12 tribos, mas que os estrangeiros também se agregam a ela e estão nas suas portas.
continuam serem chamados de estrangeiros, porém fazem parte do povo de Israel. O povo de Israel, ele não é composto apenas das 12 tribos, ele também é composto dos estrangeiros que se apegam à aliança. Não mudam jamais a sua origem. Continuam sendo estrangeiros, repito. Continuam sendo chamados de onde nasceram, mas fazem parte do povo de Israel. Temos vários exemplos na Escritura. Um deles, o que eu mais gosto de dar, é Uriah ha-Heti, Urias o Eteu, ou seja, descendente de Het, Heti, descendente de Het, ou seja, um cananeu. Mas ele fazia parte simplesmente dos heróis de Israel. Ele está no quadro, no livro de Divrei Hayamim, Crônicas, ele está no quadro dos heróis de Israel. Ele é ovacionado como um herói em Israel, mesmo não sendo de sangue, mesmo não sendo da casa de Yaakov, ele fazia parte do povo de Israel. Apesar de ser Heti, descendente de Het, nunca deixou de ser descendente de Het, mas não seguiu os costumes nem as diretrizes de Het, e sim os costumes e diretrizes da casa de Yaakov, do povo de Israel. Muito bem. Atem reitem, vocês viram, Asher Asiti, o que eu fiz, Lemitzraim, para os egípcios. Va'esa etchem, e elevei a vocês, alcanfei sobre asas, Nesharim, Nesher em hebraico é águia, Nesharim, asas de águias. Como eu elevei vocês sobre asas de águias, ou seja, eu coloquei vocês bem no alto. Va'avi etchem elai, e os trouxe até mim. Não foram vocês que vieram aqui, eu que trouxe vocês. Passando por todos esses momentos incríveis registrados no livro de Shemot, e chegaram diante do Sinai no 47º dia, porque o Eterno quis assim, no momento, nesse instante, nesse dia, nesse momento. O verso 5, Ve'atá, Ve'achav, nos dias de hoje, né? Ve'atá, atá com Ain, e agora, Im Shamoa Tshmeu, se vocês prestarem atenção, se vocês me derem ouvidos, aqui é a mesma palavra, Shamoa, vem de Shema, Shmeu, a mesma coisa, é uma redundância que dá uma importância muito maior ao que está sendo dito. E agora, se vocês me ouvirem com muita atenção, pecoli a minha voz, primeiro, prestar atenção à minha voz, ao que eu vou falar. O shemartem, e vocês guardarem, et briti, a minha aliança, brit, aliança, briti, minha aliança. Primeiro, escutar com muita atenção. Tem gente que não quer escutar, só quer falar. Parar e escutar é o primeiro passo que o Eterno numera. Primeiro, escutar. Mas não escutar simplesmente de colocar para testar o ouvido. Não, é escutar prestando atenção, procurando entender a voz do Eterno.
A voz dele, não a voz das religiões, a voz do Eterno. Segundo, guardar a aliança do Todo-Poderoso. Guardar, chomer, proteger, guardar no coração, o lugar onde o ser humano pode proteger algo que ninguém vai conseguir roubar, ninguém vai conseguir tirar. Você pode guardar na sua mente, mas na sua mente vai esquecer. Você pode guardar num papel, numa pintura, parede. Você pode guardar dentro de um baú. Tudo isso aí vai perder. E você pode esquecer. A parede pode ser pichada, pode ser apagada. O baú, de tanto ficar protegido lá, vai ficar protegido até de você mesmo, que você não vai ter acesso. Com isso, você também vai esquecer. Agora, quando você coloca no coração, ninguém pode roubar, ninguém pode pichar, ninguém pode fazer esquecer, porque no coração significa o nosso desejo, o nosso amor, aquilo que é mais importante na nossa vida. Isso é guardar. Então, quando se fala de guardar na Escritura, se fala exatamente de coração. Do seu amor, do seu desejo, daquilo que você mais quer, aquilo que você mais anseia. Podem tocar em tudo, menos nisso aí. Podem tirar tudo de você, não pode tocar no seu coração. Podem fazer através de ameaças, de tortura, você confessar qualquer coisa. Você com a espada no pescoço, você sem saída, você pode confessar qualquer coisa. Mas ninguém pode, por mais que faça tudo isso que eu falei, tocar no teu coração. Só você mesmo. Por isso que o Eterno fala, só você pode colocar algo no coração ou tirar. A chave do seu coração pertence a você, pertence a mim. É o que chamamos de vontade livre. Ratson-Hofschi. Vontade livre, livre vontade ou livre-arbítrio. Se você quiser chamar. Vi reitem, e vocês se tornarão, li para mim, se tornarão para mim, sgulá, um tesouro particular, mikol ha'amim, de todos os povos, que li, pois para mim, kol haaretz, é toda a terra. Pertence ao Eterno toda a terra, todos os povos, todas as pessoas. Porém, ele não exige que todas as pessoas o pertençam, ou seja, sejam dele. Todas as pessoas pertencem a ele, mas ele não faz essa exigência como um dono que não quer saber de nada. É meu e ponto final. Não. Mesmo ele sendo dono, tendo a propriedade, tendo a certidão que é dele, que você é dele, ele não vai exigir que você o sirva. Ou seja, ele não vai exigir a posse, ele não vai tomar você à força, mesmo tendo esse direito. Ele abriu mão desse direito para que você pudesse escolher, mesmo sabendo que você pertence a ele, mas você tem que escolher ser dele. Como é que eu escolho? Ouvindo com atenção a voz dele e guardando no coração a sua aliança. Aí você vai se tornar. Perceba que ser um tesouro peculiar, singular, um tesouro singular é algo muito raro. É algo como uma pérola. Singular é como uma pérola. É algo peculiar, é algo raro, é algo muito caro.
é algo incrível, diferente de tudo. Algo inestimável. Isso não depende de nascimento, porque toda a terra pertence ao Eterno. Depende de olhar, que entra a escolha. Não importa de que povo você é. Você pode se tornar singular, tesouro particular para o Eterno. Verso 6. Continuando o que foi dito aqui no 5. Vê, atempti-li, e vocês serão para mim mamlechet, um reino, koanim, um reino de sacerdotes, ou seja, um reino de intermediários entre o Eterno e o ser humano, entre o Eterno e as outras nações. Vegoi Kadosh, e uma nação santa. Ele Advarim, estas são as palavras. Veja que a escritura traz Dvarim, palavras. Dvarim não é um plural masculino, davar não é uma palavra feminina, não deveria ser dibrot. Alô? Porque davar é uma palavra feminina. A gente fala a palavra, não o palavra. O hebraico é diferente. O hebraico bíblico é diferente. Aqui não é Talmud, aqui não é hebraico talmúdico, que chama Aseret Hadibrot, as 10 das palavras. Não existe isso no Tanakh. Dibrot, não existe esse plural feminino no Tanakh. Não estou falando nem na Torá, no Tanakh. Torá sempre vai trazer o termo Dvarim. Inclusive, nós temos um livro, que é o 5º livro da Torá, Dvarim. Não de Brot, Varim. Não importa se Davar é feminino. O plural é masculino. Me pergunte por quê. É assim a escritura. Shabat também é uma palavra masculina. Shabat, não é? Shabat é masculino. A gente fala o Shabat, não a Shabat. O Shabat. Mas o plural de Shabat não é Shabatim. Shabatot. Alô? Entenderam? É a escritura. E a gente lê a escritura e a gente segue o que está escrito. Quem não lê a escritura, o que é que eu posso fazer? Asher tedaber, que falarás el binei Israel, para os filhos. Estas são as palavras que falará, que você deve falar para o povo de Israel. Então, observe que o Eterno convida entre aspas, intermediário, Moshe, que foi como um Kohen. Kohen, em hebraico, significa intermediário, que a gente traduz como sacerdote. Mas a palavra sacerdote, ela tem um significado. Existem os sacerdotes abençoado seja o Eterno. Existem os sacerdotes que são da casa de Aarão, mas existe também a palavra sacerdote, não no sentido legal, não no sentido de ser descendente de Aarão, não no sentido de ser aqueles que vão servir ao Eterno no Mishkan, no tabernáculo. Existe a palavra, o significado da palavra sacerdote. E todo aquele que é um intermediário entre duas pessoas, entre duas partes, é um sacerdote, é um intermediário. Intermedia uma situação. Moshe foi um intermediário. Ele foi até o Eterno fala para ele algo para falar com o povo. Ele vai falar com o povo e vai levar para o Eterno o que o povo disse. Então, Moshe nada mais é, nessa situação, do que um intermediário entre duas partes, tentando conciliar, tentando chegar a um acordo, as duas partes. Então, um acordo, existe uma proposta. O Eterno faz uma proposta ao povo. Que proposta? Me ouçam com atenção o que eu vou dizer e guardem a minha aliança. E se vocês fizerem isso, se tornarão para mim
um tesouro peculiar dentre todos os povos da terra, pois todos os povos da terra são meus. E vocês serão, se ouvirem com atenção a minha voz e guardarem a minha aliança, serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Fale, Moshe, estas palavras com o povo de Israel. Mas que palavras? Que se ouvirem a minha voz com atenção e guardarem a minha aliança, se tornarão isso que eu acabei de dizer. Tá, tudo bem. O povo poderia questionar, como qualquer um iria questionar. Primeiro, quais são as palavras que eu devo prestar atenção? Quais são elas? Segundo, que aliança eu devo guardar? Ninguém sabe, o Eterno não disse. Os termos não foram citados. As cláusulas não foram colocadas. Apenas o que iria acontecer. Então seria um passo de fé, um passo de confiança. Um passo que o povo teria que dar no escuro, confiando naquele que estava falando com eles. Confiando em Moshe, porque o povo não ouviu a voz do Eterno, ouviu a voz de Moshe. Então o povo, em primeiro lugar, tinha que confiar que Moshe estava trazendo a voz do Eterno. É por isso que quando se fala da Torá, se fala de Moshe, que foi o intermediário que trouxe para nós a Torá. Ele recebeu do Eterno e as escreveu para nós. Então nós temos que confiar nisso. Quando confiamos nisso, absorvemos a Torá no nosso coração, nós temos o contato com o Eterno. Por quê? Porque nós aprendemos, eu aprendi particularmente, vocês também, eu posso falar de mim, eu aprendi com um mestre maravilhoso, e tivemos experiências incríveis com ele nesses dias lá em Israel, incríveis. Esse mestre me ensinou nem um Yud e nem um Kots, uma letra da Torá que foi entregue a Moshe, passará. Esse mestre, ele ensinou que devemos confiar totalmente nas palavras que estão contidas nestes livros, nestes 5 livros que chamamos de Torá. O nome desse mestre é Yeshua, Anatsiri, o Nazareno, Ben Yosef, filho de Yosef, da tribo de Yehudá, da tribo de Judá. Bom, vamos lá? Vaiavou Moshe, e chegou Moshe, Vaikra, e chamou, Leziknei Aam, os anciãos do povo, Vaiasem, e colocou Lifneihem, diante deles, Et kol hadvarim haele, todas estas palavras, Asher tzvahu, que foram ordenadas, que foram mandadas de Adonai, do Eterno. O Eterno ordenou dizer. Pô, e agora? E agora? Ou vai aceitar ou não? Observe que o Eterno, ele deixa a cargo de cada ser humano aceitar ou não a sua proposta. Ninguém é obrigado a seguir o caminho. Ninguém é obrigado a servir o Eterno. O ser humano tem direito à escolha. Eu sempre gosto de ensinar as pessoas. As pessoas perguntam assim: já que é livre escolha, já que é livre vontade, se eu não escolher servir ao Eterno,
eu vou sofrer por toda a eternidade? Isso não faz o menor sentido, não é, gente? Não faz o menor sentido. Por quê? Se um ser humano sofresse por toda a eternidade, o eterno seria injusto. Por quê? É muito simples. O ser humano, por mais desgraça que fez, ele fez durante a sua vida. E sua vida, na melhor das hipóteses, ou para alguns na pior, se esse foi uma desgraça, alô, alheia, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, ele viveu 80, 85, 90 ou até 100 anos. Oh, qual a razão desses 100 anos virar a eternidade inteira de sofrimento? Não faz o menor sentido. O sofrimento dele maior, a desgraça dele maior, vai ser deixar de existir e não ter a possibilidade de viver para sempre. Essa vai ser a pior coisa para o ser humano. Porque o ser humano, gente, nem eu nem você, tem sequer a ideia do que é o Olam Rabá, o mundo vindouro. Ninguém tem essa ideia. É algo muito além da imaginação. O que alguns profetas captaram em visões e revelações não trazem nem 0,5% do que é o mundo vindouro. Do prazer, da delícia, da satisfação, de coisas que a mente humana jamais tem a capacidade, porque não passou pelo coração e pela mente humana nenhuma. Escrito isso. Nunca jamais passou pelo coração ou pela mente humana as coisas que o Eterno preparou para os que o amam. Então, por mais tenhamos revelações, tenhamos detalhes, mas são apenas detalhes que, mesmo que sejam 100% verdadeiros, eu acredito que são 100% verdadeiros, mas esses detalhes não passaram pela mente humana. Mesmo que você leia, você não vai entender. Mesmo que você veja, você não vai entender. Você só vai compreender quando você sentir, porque não é apenas a visão. Trata-se do olfato, trata-se do tato, trata-se de detalhes sensoriais, trata-se do paladar, trata-se de tudo que você pensar e imaginar, e até o que você não imaginar, porque não se tem como imaginar, e todo ser humano voltará à vida, e irá deslumbrar e vislumbrar, como Moshe vislumbrou a terra prometida e não pôde entrar. O ser humano também vai poder vislumbrar. E essa será a pior desgraça, além de todo e qualquer castigo proporcional ao que ele fez. Quem mais vai sofrer são essas pessoas mais cruéis, mais malvadas. Porque a dor de não usufruir o que ele está sentindo, o que ele está vendo, o que está diante dele, pessoas terão um gostinho do que é o mundo vindouro. Desejarão muito aquilo, mas não vão poder. Porque escolheram não estar lá. Entendeu? Alô? Bom, fico viajando muito nisso aí, viu? Minha mente. Alô? É bem fértil. Alô, Hashem. Agora é uma parte que é lindíssima, tudo isso aqui. Vaianu, e responderam Kol Ha'am, todo o povo, Yardav, junto.
como um só. Yahad é único, ou seja, um só. Todo o povo respondeu como um só, em conjunto, como uma pessoa só. Nesse momento não titubearam. Um disse uma coisa e o outro disse outra. Não. Vaiomeru disseram, Kol Asher Diber Adonai, tudo o que disse o Eterno, Naaseh. Faremos. Sem ouvir os termos da aliança, sem ouvir. Faremos, Naaseh Vanishma, e ouviremos. Ou seja, primeiro faremos, depois a gente ouve o que é que o Eterno vai dizer. Mas nós concordamos. O que significa isso? Faremos e depois ouviremos. Faremos o que o Eterno disse. Depois vamos ouvir quais são os termos dessa aliança. O que é essa aliança? Entenderam? O povo aceitou o pacto, o acordo, o pacto, a aliança, sem saber os termos. Um passo de fé. Porque é assim que funciona o relacionamento entre o ser humano e o Eterno, através da fé, através da confiança. Mas confiança sem obediência não é confiança. Esse pacto, essa aliança, esse acordo depende de nascer. Essa palavra aqui é tudo, gente. Porque o que é que está faltando em... Vamos lá. Primeiro, ouvir com atenção. Segundo, guardar no coração. O que é que falta? O que é mais importante? É o terceiro e último. Praticar. Assar em hebraico, fazer, praticar, ou seja, naaseh, faremos, praticaremos, ouviremos, guardaremos e praticaremos. Vayashev Moshe et divrei ha'am el Adonai. Como se o Eterno não soubesse o que o povo falou. Mas mesmo assim, Moshe, como um bom intermediário, voltou Moshe as palavras do povo para o Eterno. Muito bem. Vaiomer Adonai el Moshe, e disse o Eterno para Moshe, Hidre, veja, Anochi ba elecha be'av he'anan ba'avur ishma ha'am be'daberi imach vegam becha ya'aminu le'olam. Vayaged Moshe et divrei ha'am el Adonai. E disse o Eterno a Moshe, veja Moshe, eu vou vir para você na nuvem espessa, para que o povo possa me ouvir quando eu falar em mar com você, vegamberra, e também em ti, Iaminu. Veja, o que é essa palavra? O que significa Iaminu? Possam Iamim em hebraico é Iamim, alô? Confiar, acreditar. Mamim, confiar, acreditar. Ani, ma'amim, eu acredito, be'emuná shelemá, na fé completa. Emuná tem a ver com acreditar. Observe, é a mesma raiz. E você sabe qual é
Que palavra forma-se dentro dessa raiz aqui? Aleph, a raiz é Aleph, Mem e Nun. Daqui vem Ma'amin, Amém, Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Amém vem dessa raiz aí, de acreditar. Emuná vem dessa palavra aqui. Emuná está aqui. Fé, confiança, confiar no eterno. O termo amém é uma forma de confiança no eterno, porque a gente fala amém, a gente glorifica o eterno, mesmo nos momentos mais difíceis. O eterno está dizendo que vai falar com Moshe, o povo vai ouvir o eterno falando a Moshe, para que o povo possa acreditar em Moshe Leolam, para sempre. Vocês estão entendendo? E por que em determinado momento da história as pessoas passam a não acreditar mais em Moshe? Ou seja, na Torá. Tem que se acreditar, confiar, praticar para sempre. Vai a de Moshe e contou Moshe et divrei Ha'am el Adonai. As palavras do povo ao Eterno. E aí, o Eterno vai dizer algo muito especial. Vayomer Adonai el Moshe, disse o Eterno para Moshe, Lech, vá, el Ha'am, para o povo. Vê, dastam, e os santifiquem, e santifiquem eles, Hayom, hoje, o Mahar, e amanhã, vê, Ribesu, Simlotam, e lavem suas roupas. Aqui nós temos, mais uma vez, que já apareceu no livro de Bereshit, um momento de arrependimento genuíno, após a matança dos dois filhos de Yaakov, Levi e Shimon, aos habitantes de Shechem. Yaakov diz ao povo de Israel, para lavarem. Aqui também tem. E passa a ter uma conotação desses banhos rituais como a lavagem da alma, não somente do corpo, mas da alma. Passa a haver a conotação de arrependimento, de techuvá, essa lavagem do corpo. Esse costume irá adentrar a partir daí ao povo de Israel, chegará até os momentos de tevilot, ou seja, de imersões, já se eram no primeiro século, bastante comum e difundido entre o povo. E aqui eu quero trazer para vocês, por causa do horário, o último verso de hoje. Verraiu, e aconteceu, e acontecerá, e será, Neronim, preparados, lá Yom HaShilishi, para o dia terceiro, para o terceiro dia, Kibayom HaShilishi, pois no terceiro dia, Yered Adonai, descerá o Eterno, Leinei Kol Ha'am, aos olhos de todo o povo, Al Har Sinai, sobre o monte Sinai. Então, se nós temos 47 dias quando chegaram ao Sinai, e o Eterno fala hoje, amanhã e o terceiro dia,
significa 50º. Amanhã do terceiro dia, perfaz mais 3 dias, 50 dias, ou seja, Pentecostes, 50 dias. É por isso que no livro de Atos, no capítulo 2, nós temos a expressão Ubayom Melot Shivat HaShavuot Ne Esfu Kulam Levi Had Bamakom Echad. E no dia que se completou as 7 semanas, Shivat HaShavuot, ou seja, as 7 semanas, se completou, se contou e se completou as 7 semanas. O que é que vai acontecer, gente, no 50º dia, no capítulo 19 de Shemot? O Eterno desceu e, através do fogo, ele traz em cada idioma diferente dos que estavam ali reunidos na montanha. Não importa se eles eram gregos, se eles eram egípcios, se eles eram... Cada um ouviu no seu próprio idioma as 10 palavras. Aseret Hadvarim. 10, as 10 das palavras, os 10 pronunciamentos conhecidos como os 10 mandamentos. Foi exatamente isso que foi falado em Atos capítulo 2, por aqueles que estavam ali reunidos, aqueles 120 e poucos galileus que estavam reunidos ali em Jerusalém. Começaram a falar cada um no idioma daqueles judeus que estavam ali reunidos. Falaram as 10 palavras. A festa de Shavuot nada mais é do que celebrar a entrega das 10 palavras. Por isso que se faz 2 pães, se entregava 2 pães como oferta ao Eterno, dos grãos que foram colhidos. As primícias, os primeiros pães eram feitos para o Eterno. Esses 2 pães representam, claro, não poderia ser outra coisa, não fosse as 2 tábuas escritas pelo dedo do Eterno. A primeira tábua refere-se ao relacionamento com o Criador e a segunda, um relacionamento com o próximo. E é isso que fazemos durante a festa de Shavuot. Nós lemos com muita alegria as 10 palavras, recebemos as 10 palavras do Eterno. A festa de Shavuot é uma festa maravilhosa, muito simples, mas muito especial. Não deixe de celebrá-la. Celebre a entrega da Torá, porque a Torá foi um ato de amor do Eterno para comigo, para com você, para com a humanidade. Que o Eterno abençoe todos, deseja a todos Hag Shavuot Sameach. Feliz festa de Shavuot para todos. Festa de Shavuot, falei no início, será celebrada dia 1º de junho, próximo domingo, depois do pôr do sol. Na segunda, nós teremos a leitura da Megilat Ruth. Bom, desde já, consegui chegar até aqui. Como eu falei no início, muito cansado hoje. Consegui chegar até aqui. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais difícil essas jornadas durante a semana. Mas graças ao Eterno eu consegui trazer para vocês um pouco sobre a festa de Shavuot. Um beijo para todos vocês. Shalom. Laila Tov. Até a festa de Shavuot, próximo domingo à noite. E também a leitura da Megilat Ruth. Estaremos juntos mais uma vez. Que o Eterno abençoe vocês. Um beijo. Logo, logo traremos para vocês os temas para vocês votarem da 6ª temporada do Momento do Hebraico. Vamos para todos. Hag Sameach. Feliz festa.